Quando a gente procrastina alguma coisa, quando a gente deixa de fazer ou deixa para depois para fazer alguma atividade, alguma tarefa, né, ou adia algum projeto que é importante, e essa tarefa, esse projeto, essa atividade era meio que inevitável, né, cria uma sensação de urgência e de pressão em cima de você, desde o momento que você decide adiar até o momento que você for efetivamente fazer. É como se a dor de executar a tarefa se prolongasse também. Então, em vez de você sofrer um dia para finalizar aquela tarefa, você fica sofrendo todos os dias em que você não está finalizando a tarefa, porque você fica lembrando dela. Uma coisa é você adiar algo que você precisa fazer, porque você realmente repriorizou suas atividades e compreendeu que adiar, porque você tem outra prioridade ali mais importante que precisa ser tocada, é prioridade para você. Isso é uma coisa, então você tem clareza, você não vai se sentir mal por essa coisa que você deixou para depois, justamente porque você revisou suas prioridades, depois você pega aquilo. Agora, quando você não faz esse exercício, ou seja, não obtém clareza, né, do porquê que você está adiando algo, porquê que isso foi importante, vai te deixar com essa sensação de frustração, com essa pressão, com essa urgência, até a gente efetivamente executar a tarefa. Outra coisa que também gera o estresse na procrastinação é você não ter um sistema para armazenar essas informações. Então você fala: "Ah, eu não posso fazer curso de inglês agora. Eu vou fazer o curso de inglês quando terminar a minha faculdade". Só que você não anota isso em nenhum lugar. E no fundo, o seu inconsciente sabe que você vai esquecer desse negócio. Então é como se ele ficasse o tempo inteiro te lembrando. E aí fica voltando na sua cabeça esse pensamento. E isso gera estresse. Outra coisa, né, e a gente vê muito assim, é a sensação de perder o controle, porque quando você adia uma tarefa ou fala, não vou fazer essa tarefa agora, no final das contas, né, se você não tem realmente clareza e um sistema para organizar essas informações e resgatá-las lá na frente, muito provavelmente o que vai acontecer é que você vai ficar com uma sensação de falta de controle. A clareza ela é fundamental e aliar essa clareza de decisões, né, de consciência do porquê você tomou essa decisão, junto com sistemas que organizam essas informações para você, isso vai te tornar imbatível com relação a tarefas adiadas, porque uma coisa é você falar, ah, não vou pensar nisso agora e esquecer, desencanar completamente, porque isso vai ficar voltando na sua cabeça, ou você vai lembrar disso num momento que às vezes já foi até tarde demais. Outra coisa é você falar que você vai pensar nisso depois que acabar a graduação, por exemplo. E aí, quando acabar a graduação, você vai ter essa informação armazenada em algum lugar, pode ser um lembrete na sua agenda, o que for, ou uma lista que você revisa com frequência, uma lista chamada depois da faculdade, algo nesse sentido, que você vai revisitar e aí você vai repriorizar projetos que você deixou ali em stand-by, tá? Isso é ter controle, isso é ter uma organização para lidar com a procrastinação. E veja, a procrastinação, ela traz uma carga negativa, justamente porque adiar tarefas não é necessariamente uma coisa ruim, mas quando você adia uma tarefa de propósito porque falta clareza, porque falta saber como fazer, ou você fica se sentindo mal por ter adiado, é porque tem alguma coisa errada aí, né? Você tem que ter, na verdade, um método de organização para trabalhar naquilo que for mais importante para você, às vezes, muitas vezes lá no início do dia, já começa matando ali o que for mais importante, e também um sistema de organização que permita que você coloque algumas coisas em stand-by enquanto você foca em outras. Porque como que a gente lida com acúmulo de trabalho? Assim como a gente lida com acúmulo de objetos em casa. Não é possível organizar tralha. Então, se você tem um volume muito grande de trabalho, não adianta você querer organizar isso. Não adianta. Porque é muita coisa. Antes de organizar, você tem que destralhar. Ou seja, você tem que tirar, pelo menos durante um tempo, aquilo que está fazendo um volume desnecessário naquele momento, de modo que você consiga focar naquilo que for realmente importante. Na prática, significa você ter uma lista com os projetos em andamento e passar para uma segunda lista que seja projetos em stand-by, projetos depois da mudança, do filho, da graduação, qualquer situação que você esteja vivenciando, que você coloca todos esses projetos que você quer resgatar depois. Ou então, uma lista de projetos em stand-by para você revisar na próxima semana ou no próximo mês, de modo que a sua lista de projetos em andamento é aquela que você está trabalhando efetivamente no momento. Isso te dá foco com relação ao que é mais importante e vai te ajudar a todos os dias ter a clareza do que você deve ou pode fazer dia após dia.
porque tendo essa sensação de importância da tarefa e da atividade do projeto, talvez isso te dê uma motivação a mais para que você execute aquela atividade em vez de procrastiná-la. Porque uma das causas da procrastinação é essa falta de propósito, essa falta de motivação que a gente vê ali em uma determinada atividade, certo? Então, é isso, o estresse realmente contribui, a procrastinação realmente contribui com o nosso nível de estresse, ela contribui efetivamente para isso. Então, se você é uma pessoa muito estressada, eu trouxe aqui algumas reflexões para que você faça, para que você repense a procrastinação aí na sua vida.